A história começa com a Yura, uma garota super certinha e reservada. Ela namorava o Ji-young, mas ele terminou com ela porque ela nunca deixava ele encostar nela. Um dia, ela acaba flagrando o cara beijando a melhor amiga dela, a Da-hyun, e quando descobre que os dois estão juntos, ela finge que tá tudo bem e ainda dá os parabéns pro casal, como se não tivesse doendo. Só que por dentro, ela tá querendo provar que superou. Então, durante uma competição, ela decide vencer pra mostrar que não tá nem aí pro ex. Mas, no meio da prova, ela tropeça, cai e se machuca. Morrendo de vergonha, finge que desmaiou. É aí que aparece o Namju, o melhor amigo dela. Ele percebe rapidinho que ela tá fingindo e carrega ela nos braços pra longe dali. Quando acorda, Yura fica cheia de raiva, lembrando das coisas horríveis que Ji-young falou quando terminou com ela. Se você gosta dos meus resumos, já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Algumas horas depois, ela escuta os colegas da escola comentando que ela e Namju dariam um casal lindo. Mas, pra ela, não tem nada a ver. Aí, a Da-hyun convida ela pra almoçar juntas. E Yura recusa. A Da-hyun acha que ela tá chateada por causa do namoro com o Ji-young e diz que vai esperar até a Yura arrumar um namorado também. Só que nesse momento, o Ji-young aparece e a Yura do nada solta: "Eu já tenho namorado, é o Namju." Ela mesma se choca com o que disse, mas como não dá pra voltar atrás, corre pra pedir pro Namju fingir ser seu namorado por 100 dias. De cara, ele nega, mas aí ela oferece uma bola de futebol autografada pelo jogador favorito dele. E pronto, o garoto topa, com uma condição: nada de contato físico. O que, claro, ela aceita. Logo depois, chegam Da-hyun e Ji-young. Da-hyun parabeniza o novo casal e ainda propõe um encontro duplo. E a Yura, sem pensar duas vezes, aceita. Durante uma aula, Da-hyun convida a Yura para tomar um café nos dormitórios da escola, que são famosos por serem usados para observar borboletas, se é que me entende. Yura topa, e quando vai com o Namju até lá, fica super nervosa, mas aí escuta uns barulhos vindos do quarto do ex e resolve imitar os sons só pra provocar. Mais tarde, Yura vê o Namju se exercitando pela janela, já que as casas deles ficam uma de frente pra outra. Ele percebe que ela tá espiando, chama ela de pervertida e os dois começam a discutir, como sempre fizeram desde crianças. Chega o dia do encontro duplo. Da-hyun quer tirar uma foto em frente ao carrossel, numa daquelas poses clássicas de casal se beijando. Yura tira a foto da amiga, mas quando chega a vez dela com o Namju, o clima fica todo estranho. Só que ela toma coragem e dá um beijo nele. Todo mundo fica chocado, inclusive o próprio Namju, que retribui o beijo. No fim do encontro, ele diz que não quer mais continuar com essa mentira, mas bem nessa hora, Yura torce o pé. Enquanto ele coloca gelo no machucado, pergunta por que ela se incomoda tanto com o ex estar com outra. E Yura desabafa, é que o Ji-young foi o primeiro amor dela. E dói ver que ele esqueceu tudo tão rápido. Como ela não consegue andar, Namju carrega ela até o quarto. Ele tá tão cansado que tá suando demais, e quando percebe que ela tá encarando ele, tira a camisa e deita em cima dela, só de zoeira. Ela fecha os olhos, toda sem graça, e ele só dá um sorriso e vai embora. Mas antes de sair, volta e coloca mais gelo no pé dela. No dia seguinte, ele pergunta como tá o machucado e ainda traz mais gelo. E é nesse momento que a Yura começa a olhar pra ele de outro jeito. Ela até sonha com o Namju e aí fica perdida, sem saber o que tá sentindo. Depois disso, ela começa a ver ele em todos os lugares, como se o cérebro dela estivesse fixado nele. E aí começa a achar que essa relação de mentira já saiu do controle. Até que uma noite, ela vê o Namju com outra garota. Fica furiosa, vai tirar satisfação e pergunta quem é. Ele só responde que não é da conta dela. Os dois discutem feio, até que o Namju solta: "Chega, não quero mais continuar com essa farsa." No meio de uma aula, a Yura começa a passar mal. O Namju até pensa em ir até ela, mas acaba desistindo. Já na enfermaria, ela desabafa com a médica sobre tudo que tem sentido ultimamente. E a resposta é simples: sintomas da TPM. Na hora, Yura até respira aliviada, porque já estava achando que estava se apaixonando pelo melhor amigo. Logo depois, Ji-young e Da-hyun convidam os dois para uma viagem numa casa de campo. A Yura topa e ainda faz uma proposta pro Namju. Se ele continuar fingindo ser o namorado dela, ela leva ele para a Inglaterra conhecer o jogador de futebol favorito dele,
que inclusive convidou toda a família dela para o próximo jogo. Dito isso, o Namju aceita na hora. Assim que chegam na casa de férias, eles começam a se acomodar e a Yura deixa uma caixinha cair no chão. Ela tenta esconder, mas o Namju é mais rápido e pega. Quando abre, descobre que são preservativos. Ele olha para ela, chocado, e solta um: "Cê tá maluca?" Mas Yura garante que não estava planejando nada. Só comprou porque a Ji-yoon também tinha comprado. Mais tarde, na piscina, Yura percebe que continua vendo o Namju de um jeito diferente. Então entra na água para tentar se acalmar. É aí que ela imagina uma cena toda romântica, os dois se beijando. Mas era só imaginação mesmo. À noite, rola um jogo de desafios com bebida. A Yura acaba tirando um desafio de beijar o Namju por 1 minuto. Ela tenta recusar, mas ele segura o braço dela e beija. Depois, Ji-yoon conversa com Yura e dá um conselho direto: para de pensar tanto no que pode acontecer. Se quer fazer algo, faz. Claramente falando do Namju. Confusa, Yura vê o Namju dormindo e, sem conseguir se controlar, toca nele. Ele acorda e ela o beija. E dessa vez ele corresponde, mas antes que algo mais aconteça, ela para. Agora, a Yura tá mais perdida do que nunca. Ela não sabe direito o que tá rolando entre eles, mas chega à conclusão de que talvez estejam mesmo namorando de verdade, e tenta mostrar isso, mas ele começa a ignorar ela. No fim da aula, a mãe da Yura liga, pedindo para ela convidar o Namju para jantar, já que a mãe dele tá viajando e ele deve estar sozinho. A Yura manda mensagem perguntando se pode ir até a casa dele. Ele responde: faz o que quiser. Ela se arruma toda e vai. Mas chegando lá, ele não tá em casa. Então, ela sai procurando até que o encontra com a mesma garota da outra vez. E o pior, os dois têm o mesmo tatuagem. Ela sai arrasada. Namju corre atrás e pergunta o que tá acontecendo. Yura explode e diz que ele é pior que o Ji-yoon. E quando a garota aparece de novo, Yura foge chorando, se sentindo com o coração em cacos. A decisão dela agora é uma só: nunca mais se envolver com nenhum garoto para não sofrer de novo. Na escola, ela anuncia para todo mundo que terminou o namoro e não quer ver o Namju nunca mais. Mas acaba descobrindo que ele vai se mudar para Yeju. Como as mães dos dois são amigas, eles acabam se encontrando outra vez. E Yura não perde tempo. Pergunta por que ele a beijou se já tinha namorada. Namju não responde. Numa noite, Yura encontra a tal namorada dele. O nome dela é Se-young. E é aí que a verdade vem à tona. Se-young explica que é só amiga do Namju, que inclusive ela mesma tem um namorado. O lance do tatuagem igual é porque os dois são fãs do mesmo jogador de futebol. Ela ainda revela que o Namju sempre foi apaixonado pela Yura, mas nunca disse nada porque achava que ela ainda amava o ex. Na manhã seguinte, Yura recebe uma surpresa do Namju. Fica toda feliz, achando que foi ele quem preparou tudo. Mas na real, foi a armação da Da-hyun com o Ji-yoon, só para ajudar os dois a se acertarem. O Namju vai embora e a Yura passa a maior vergonha na frente de todo mundo. Furiosa, ela vai até a janela e grita com ele. Mas aí vem a surpresa. Ele aparece com vários bilhetinhos, um por um, dizendo que ama ela. Yura desce correndo, encontra o Namju e começa a listar todos os defeitos que tem e pergunta: mesmo assim, você ainda quer namorar comigo? Ele responde que sim, sem pensar 2 vezes. Quando ele tá prestes a beijá-la, ela segura e diz que eles precisam começar com algo mais simples, tipo dar as mãos, e então pergunta: naquela vez, lá na casa de férias, por que você parou de me beijar? Depois de tanta insistência, ele admite, era a primeira vez dele também. Ele estava nervoso. Depois disso, Yura decide se afastar da Da-hyun por um tempo, até se sentir pronta para voltar a confiar. Nenhuma das duas tinha sido sincera com os próprios sentimentos, e agora a Yura já tem uma nova amiga. Ela e Namju começam um namoro à distância e vivem um relacionamento leve, fofo e cheio de amor. E assim termina a história.